teu livro. A existência na terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Segundo Pedro 2,14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e pouco os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe notam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam, quase sempre, a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém se invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Emmanuel. Em um momento de profunda conexão com o plano espiritual, unimos nossos corações e elevamos nossos pensamentos em busca da paz e harmonia mundial. Vamos juntos, em humildade, pedir a ajuda de Deus, do Mestre Jesus e dos Espíritos de luz para manifestar a paz e a fraternidade em nossa terra. Juntos, podemos criar um mundo mais pacífico e harmonioso. Sem mais, vamos iniciar a prece. Amado Deus, Jesus e Espíritos de luz, neste momento de profunda conexão com o plano espiritual, elevo minha prece em busca da paz e harmonia mundial com profundo respeito pelos desencarnados nas guerras e seus familiares. Em humildade, reconheço o sofrimento causado pelas guerras em todo o mundo. A violência e o conflito têm afligido a humanidade por eras, trazendo dor, destruição e desunião. Peço a vossa ajuda, ó Espíritos de luz, para que possamos, juntos, manifestar a paz e a harmonia em nossa terra. Amado Deus, sabemos que a paz é um de teus maiores dons e que a verdadeira paz começa em nossos corações. Que teu amor e luz nos guiem na busca da paz e nos inspirem a resolver nossas diferenças por meio do diálogo, da compreensão e do respeito mútuo. Senhor Jesus, modelo de amor e perdão, inspira-nos a perdoar aqueles que causam sofrimento e a encontrar soluções pacíficas para os conflitos. Que a compaixão e o amor que pregaste se espalhem entre todas as nações, promovendo a fraternidade e a unidade. Rogamos também por aqueles que desencarnaram em consequência das guerras, que encontrem amparo e luz no plano espiritual, sendo acolhidos por entidades benevolentes que os auxiliem em sua transição. Que o amor e a compaixão divinos os envolvam e consolem, aliviando suas dores e angústias. Lembramos, com respeito e empatia, os familiares daqueles que perderam entes queridos nas guerras, que encontrem conforto em suas memórias e que o apoio espiritual os auxilie a superar a dor da separação. Que sintam a presença e o amparo de seus entes queridos no plano espiritual, envolvendo-os em amor e paz. Peço, ó Espíritos de luz, que iluminem os corações daqueles que têm o poder de tomar decisões que afetam a paz mundial.
Inspirem líderes e governantes a buscar soluções pacíficas, a promover a justiça, a igualdade e a fraternidade entre todas as nações. Que possamos, coletivamente, criar um mundo em que a paz seja a norma, onde as armas sejam substituídas pela diplomacia e o respeito mútuo. Que a justiça prevaleça e que a fraternidade una todas as nações em prol de um mundo mais pacífico e harmonioso. Agradeço por vosso auxílio e orientação, ó Pai Celestial, na busca da paz mundial. Que nossa prece seja ouvida e que a paz se manifeste em nossa terra, trazendo alívio e esperança a todos os seres humanos. Que assim seja. Amém. Obrigado por se juntar a nós neste momento. Que nossas palavras e intenções ecoem no universo, trazendo luz e esperança para um mundo melhor. Lembrem-se, a paz começa dentro de cada um de nós e é através do amor, da compreensão e do respeito que podemos construir um futuro mais harmonioso. Convidamos você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo, espalhando essa mensagem de paz. Juntos, somos capazes de fazer a diferença em nosso mundo. Que a paz esteja sempre presente em nossas vidas. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Hoje temos como tema de estudo e comentários de hoje a questão de O Livro dos Espíritos de número 275, em que Kardec pergunta aos espíritos a seguinte questão: o poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E os espíritos responderam: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. E na questão 275A, Kardec pergunta como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento. E os espíritos nos respondem, não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Isto foi tema de estudo nas questões anteriores. E ele continua: pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Eles indagam. E eles continuam, não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Então, este tema de estudo, essa questão 275 de O Livro dos Espíritos, trata de uma questão muito importante, que é o valor real do poder material diante da vida espiritual. Se o poder e a consideração de que um homem gozou na terra não lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. E isto é porque no mundo espiritual o que vale não é o poder ou a riqueza ou a posição social que a pessoa vem desfrutar, mas sim o seu grau de evolução moral, o de bondade de seu coração, a pureza de suas intenções, o quanto a pessoa praticou do bem. E essa questão ela fala justamente sobre um sistema muito importante que é a humildade, onde os pequenos, segundo essa interpretação, são as pessoas humildes, simples, que não buscaram se engrandecer, não buscaram parecer mais do que realmente é. E os grandes, segundo a própria explicação dos Espíritos, são aqueles que se colocam acima dos outros, com orgulho ou com arrogância. Podemos entender então que na Terra
Alguém pode ser rico, famoso, poderoso, pode ter autoridade e pode até ser admirado. Isto, aqui na Terra. Mas no mundo espiritual, essas vantagens não têm valor algum. O espírito é visto pelo que ele é de verdade, não pelo que ele apresentava ser. Um homem simples, humilde e bom, pode ser muito mais elevado espiritualmente que um poderoso que agiu enquanto encarnado com orgulho ou com egoísmo. Essa resposta, ela reforça também o ensinamento de Jesus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E essa passagem ela está de diferente forma, ela aparece claramente em alguns trechos do Evangelho de Jesus. Nós vamos vê-la em Lucas, capítulo 14, versículo 11, em que Jesus diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Também está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 12, em que Jesus nos fala: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Também está em Lucas, capítulo 18, versículo 14, nas parábolas do fariseu e do publicano, em que Jesus nos diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, a verdadeira grandeza é moral e não material. O que levamos após a morte são as nossas virtudes, as nossas atitudes em prol do bem ao nosso semelhante. E a gente encontra até, não digo uma historinha, mas uma passagem no livro Agora é o Tempo, de Emmanuel, e na lição 26, intitulada A Prova Última, em que um aprendiz indagasse ao seu mestre sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma. E o seu mentor esclareceu o paciente: na espiritualidade superior, as avaliações e aproveitamentos são muitas. Temos os exames da paciência, os exames da disciplina, o exame do espírito de serviço, o exame do auxílio aos semelhantes, mas, no entanto, ao que me parece, a última é a mais difícil de todas. E qual é a última? Indagou o discípulo atento e curioso. E o mentor respondeu em tom decisivo: a última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. Então nós podemos concluir que a pergunta 275 nos ensina que o poder terreno, por mais vasto que ele seja, ele é passageiro. Basta vermos a história, Nero, Calígula, Hitler, Gengis Khan e tantos outros poderosos semeadores da guerra. Todos eles passaram. E que a evolução espiritual, ela é eterna. E que o verdadeiro valor do ser humano está no bem que ele pratica, e não nos bens ou na posição social que essa pessoa ocupava enquanto encarnada. E segundo Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, numa mensagem intitulada Humildade Celeste, ele nos diz que Cristo representa sempre a humildade celeste, pela qual
aprendemos que quanto mais poder, mais ampla as possibilidades abertas às nossas almas para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas acima de tudo que nós façamos humilde, enfim, pelos padrões de Deus. Então quer dizer que o poder, muitas vezes, ele constitui uma grande oportunidade para o nosso aperfeiçoamento, mas que seria impossível sem a atitude, a vivência da humildade. Que Jesus nos abençoe e que esta lição sirva-nos do entendimento maior das verdades do Cristo. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Vamos neste momento elevar os nossos pensamentos em prece, agradecendo pela vida, pela oportunidade de aprendizado e pedindo aos bons espíritos que nos inspirem para que possamos compreender, mas principalmente sentir e vivenciar os ensinos do Evangelho do Cristo. O tema para a nossa reflexão nessa noite de hoje é desprendimento dos bens terrenos, com base no capítulo 16, os itens 14 e 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu. E a gente perguntaria, o que significa realmente isto? Será que o Evangelho está condenando a riqueza? Será errado possuir, os bens materiais? E a doutrina espírita nos esclarece que não é o possuir que é condenável, mas o apego que fazemos de nossos bens. Podemos ter bens, conforto, recursos, mas o problema começa quando os bens passam a nos possuir. Quando o coração se prende à matéria, o espírito se torna então pesado, limitado, incapaz de voar rumo às coisas mais elevadas. Na lição do item 14 do Evangelho, que seria o desprendimento interior, Lacordaire, em sua mensagem, nos diz que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar. Quando tendes cheios cofres, há sempre um vazio em vosso coração. Então, no item 14, Lacordaire nos coloca claramente que aprendemos aqui o verdadeiro desprendimento, ele não é exterior, não é das posses, mas do interior. Uma pessoa pode não ter nada e ainda assim ser profundamente apegada aos bens materiais, apegada às suas posses, vivendo muitas vezes na inveja, no desejo e na insatisfação por não ter aquilo que almeja. Por outro lado, alguém pode possuir muitos recursos e, portanto, ser desapegada, usando o que tem para o bem, sem orgulho, sem egoísmo, sem a escravidão às posses do que tem. O que Deus observa não é o quanto temos, mas como nós relacionamos com aquilo que temos. E na mensagem do item 15, São Luís nos mostra que a riqueza, ela sim é uma prova difícil. E por que difícil?
porque ela amplia as tentações. A riqueza pode alimentar o orgulho, pode estimular o egoísmo, pode criar a ilusão de poder, de segurança, e assim, pouco a pouco, o espírito pode se afastar de Deus, servindo, a Mamon. Mas, ao mesmo tempo, a riqueza também é uma grande oportunidade. Com recursos, podemos aliviar os sofrimentos, podemos ajudar, podemos fazer o bem a muitos irmãos, aliviando a miséria e a fome. Ou seja, a riqueza em si, ela não é boa nem má. Tudo depende do uso que fazemos delas. Portanto, meus irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida prática. Como sabemos se estamos apegados? E a gente nota que o apego se revela em pequenas atitudes, quando sentimos medo exagerado de perder o que temos, quando temos dificuldade de dividir, quando valorizamos mais as coisas do que as pessoas, quando medimos o valor de alguém pelo que ele possui e não pelo que ele é. Isso são sinais claros de apego. Há uma frase muito profunda que diz: não é o que você tem que importa, mas é o que você faz com o que tem. Pensemos nisso. Se hoje perdêssemos tudo o que possuímos, o que restaria? Essa é uma pergunta importante, porque ela revela onde está o vosso verdadeiro tesouro. Jesus foi claro em dizer que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o nosso tesouro está na matéria, nosso coração está preso a ela. Mas se o nosso tesouro está no bem, no amor, na caridade, nosso coração estará livre. E a liberdade é uma das maiores conquistas do espírito. Por outro lado, o desprendimento, ela aparece de forma simples. Ela aparece na generosidade, aparece na gratidão, na capacidade de repartir aquilo que temos, na confiança de que Deus nos provê o necessário. Ela se manifesta, que quando o espírito tem essa atitude desprendida, ela não vive, preso ao medo. Nós entendemos que tudo na terra é passageiro. Nada nos pertence de fato. Tudo são empréstimos de Deus. Hoje temos, amanhã podemos não ter mais. E isso não é motivo de tristeza, é um convite à sabedoria. Porque no final da vida não levamos casa, não levamos dinheiro, não levamos carro, levaremos apenas aquilo que construímos dentro de nós. O bem que fizemos, o amor que oferecemos, as virtudes que desenvolvemos. Portanto, o desprendimento não significa abandonar tudo. Não significa viver na miséria. Significa, sim, viver com equilíbrio. Significa usar o mundo sem se escravizar a ele. Significa ter, mas não depender. Significa perder, sem se desesperar, porque quem confia em Deus sabe que nada do essencial nos faltará. E a gente gostaria até de fazer uma pergunta, Se eu perder hoje o que tenho, como fico? Meu valor está no que possuo ou naquilo que sou? Eu uso os meus recursos para o bem
E Kardec nos ensina, né, que a vida material é apenas uma etapa na imortalidade. Somos espíritos imortais em evolução. Estamos aqui de passagem. E tudo que é material aqui ficará. Portanto, a grande pergunta não é o que eu estou acumulando. Deveremos sim perguntar o que eu estou me tornando. Estamos nos tornando mais generosos, mais pacientes, mais humildes? Ou estamos nos tornando mais duros, mais egoístas? Essa reflexão é essencial, porque a verdadeira riqueza não está fora, está dentro. É a riqueza da alma. E Jesus nos dá várias passagens em seu Evangelho. Nós vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 19 e 20, Jesus nos disse: não ajunteis tesouro na terra, ajuntai sim tesouros no céu. Não levamos nada da terra, mas levamos tudo o que fizermos com aquilo que tivermos. E a gente gostaria de trazer até uma historinha no livro, né, de Hilário Silva, A Vida Escreve, na lição 21, né, A Voz do Evangelho, em que ele cita, né, que João Lício, ele estava ali esparramado na poltrona e ele pensava, sem dúvida, ele fora feliz nos negócios, enriquecera, seus nomes nos bancos indicava, né, créditos de milhões. Que aceitava o Espiritismo? Sim, ele aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora. Isso ele refletia. Mas daí, a espalhar o que ele havia juntado, isso que não. Meditava assim por haver recebido na véspera, né, a solicitação de 20 mil da parte de amigos para salvar uma grande obra que estava periclitante, né, uma obra beneficente. Para o montante que possuía, aquilo que havia solicitado era uma importância que expressava uma verdadeira migalha. Entretanto, segundo ele refletia, já havia feito tudo o que era possível. Dera grandes somas, custear a compra de vastos materiais para várias obras, né, de caridade, cumprir com os preceitos da cooperação e caridade. Então ele se sentia exonerado de qualquer compromisso. E ainda assim, ele ouvia dizer que o Evangelho respondia, né, a consultas e resolveu experimentar. Então ele levantou-se, procurou o Novo Testamento e após recolhê-lo, tornou-se a sentar. E ele abriu aleatoriamente e caiu aos seus olhos a sentença de Jesus no versículo 19 do capítulo 6 das anotações de Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. E ele, como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não representava significação para ele, porque sempre dera, e dera muito, a todas as instituições de caridade. Então, ele pegou novamente o Novo Testamento e abriu outra vez ao acaso. E o livro divino, de certo, lhe reservava outra consolação. E repetiu o movimento anterior e as páginas lhes mostraram, né, então, o versículo 10 do capítulo 17 dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim expressava: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí ele se surpreendeu mais ainda.
O evangelho, como que lhe chamava Abrios, e ele nervoso, inquieto, resolveu então consultar pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, e que a voz do Senhor, de nosso mestre, ditava esta frase: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? João Lício fechou o volume com as mãos trêmulas, nervoso, espantado, tangido no seu íntimo, e cerrou a consulta. E tomou o chapéu e saiu procurando seus amigos de modo a ver como ele poderia ajudar. Então ele caiu em si para poder realmente abrir o coração, as suas posses aos mais necessitados. Então, meus irmãos, para encerrar nossa reflexão, deixo algumas perguntas para cada um de nós levar em seu coração. O que eu tenho feito com aquilo que Deus me confiou? Eu tenho usado apenas para mim ou também para o bem do próximo? Meu coração ele está preso às posses, aos bens, ou ele está livre? E se hoje eu tivesse que partir, o que eu levaria comigo? E por fim, eu estou acumulando bens ou eu estou construindo virtude? Que possamos refletir profundamente sobre isso e que possamos a cada dia dar um passo em direção ao desprendimento. Não um desprendimento de aparência, mas um desprendimento verdadeiro que nasce do nosso coração. Sejamos donos dos bens, mas nunca escravo deles. Que possamos viver com equilíbrio, com consciência, com fé, e que ao final da nossa jornada, de nossa existência, nós possamos apresentar a Deus não as riquezas materiais, mas uma alma rica de amor, de capacidade, de boas obras. Que possamos sair daqui hoje com um propósito: usar melhor aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se temos pouco, que saibamos agradecer. Se temos muito, que saibamos compartilhar, seja qual for a nossa condição. Todos podemos praticar o desprendimento, porque o desprendimento, ele não depende do bolso, depende de nosso coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico
e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.